Gente, falando em fé, vamos falar de férias. Agora, tá chegando, né? A época mais esperada pelas mães. Ai, meu Deus do céu. As férias chegaram. Lá em casa já chegou desde sexta-feira, que a criançada já tá de férias. E aí começa aquela questão, né? Para quem mora em condomínio, o que pode, o que não pode, como é que é. E a gente vai tirar todas as suas dúvidas para ter aí umas férias em paz, sem nenhum problema. Tô recebendo aqui o Dr. Tiago Badaró. Tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Bárbara. É um prazer estar com você hoje. Que legal. Vamos falar de férias, né? A gente sabe que existem algumas regras dentro dos condomínios que a gente precisa ali tá cumprindo, né? A gente tem que fazer o negócio tudo direitinho para que as férias sejam em paz. Me fala um pouquinho sobre essas regras dentro do condomínio. Bom, o primeiro passo é sempre pensar que o condomínio ele tem uma convenção e um regimento interno. E mais do que isso, a convenção e o regimento interno são o coração do condomínio dentro das normas. Se eu preciso respeitar algo dentro do condomínio, são esses dois documentos. Nas férias eu digo, Bárbara, que talvez o regimento interno seja o que mais deve ser observado, porque no regimento interno são onde as normas mais específicas de horário, de utilização de espaço, piscina, quadras, são os mais utilizados e os mais descritos naquele documento. Existe então, você me falando sobre essa questão, existe então um regimento, por exemplo, condominial geral ou cada condomínio tem o seu? Como é que funciona? Tem uma lei geral para todos? Não. Perfeito. Existe uma lei geral para os condomínios que é o Código Civil, onde a gente tem a base de convivência. Mas cada condomínio é um condomínio diferente, Bárbara. Então a gente tem que pensar que cada condomínio vai ter a sua convenção e vai ter o seu regimento interno. Essa convenção e regimento interno varia de condomínio para condomínio, mas a nossa base legislativa sempre é o Código Civil. Bebi uma aguinha aqui pra gente, né, sanar aqui outras dúvidas. Por exemplo, a criança ela vai pro condomínio, ela vai brincar e geralmente tem pais que deixam as crianças sozinhas, desacompanhadas ali no local. Eu acho super errado. Tudo bem, tem uma idade que eu acho que aí você pode, certo? Tem uma idade que eu acho que ali você consegue já deixar a criança sozinha. Mas aí, qual que é a idade que a criança pode circular nesse condomínio sozinha, que não vai, né, trazer ali nenhum prejuízo para a família, nem para o condomínio? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu gosto de falar que não existe uma idade para que a criança fique desacompanhada. Criança desacompanhada é sempre um perigo. Obviamente que quando vira um adolescente, o adolescente com um pouco mais de consciência, consegue ter o discernimento do que pode e o que não pode fazer com mais tranquilidade no condomínio. Mas criança sempre acompanhada, Bárbara. Então a preferência e o mais conservador é sempre que esteja com o pai, com uma pessoa que cuida, um familiar, nunca sozinha dentro do condomínio, por mais difícil que seja, eu sei. Que nem esses tempos agora, não só falando de férias, né? Mas tem muitas festas no condomínio. E aí, essas semanas que passaram, tava tendo uma festa lá onde a minha irmã mora. E aí, eu tava com a minha sobrinha e com a minha filha no parquinho. E aí, as crianças saíam da festa, que era num fundo, assim, o salão. E vieram brincar com a gente. As mães não sabiam que elas estavam lá. Claro, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência, então eu fiquei ali cuidando, vi que eram umas crianças um pouco menores. Falei, meu Deus, cadê a mamãe e o papai? Ah, tá na festa. Sério, elas demoraram acho que cerca de meia hora para poderem entender que as crianças não estavam lá, para ir procurarem as crianças. Nesse caso, por exemplo, né? Eu, como condômino, eu posso notificar, sinalizar ali para o meu síndico. Como é que eu faço essa conduta para poder alertar os outros pais? Perfeito. Quando a gente vê alguma irregularidade no condomínio, é muito importante que essa irregularidade seja apontada para o síndico imediatamente, principalmente quando a gente fala de crianças, porque esse é o ponto, né? Criança, ela é uma explosão de energia. E ela pode estar aqui com você hoje conversando, amanhã ela pode estar ali na piscina, depois no salão de festas. Então, se encontrar algo que não tá legal, a criança está desacompanhada, a criança não está com o tutor, com o pai, com o responsável, comunica o síndico imediatamente, ou o zelador, que às vezes faz do síndico, enquanto o síndico está em alguma questão administrativa, mas a comunicação é melhor sendo imediata, né? O contato imediato com o síndico. Entendi. Então você tem que falar, viu? Às vezes fala, mas eu vou arrumar uma briga com aquela outra mãe. Mas e se acontece uma coisa pior com aquela criança? Claro. Você tá vendo ali, você vai ser cúmplice, né? Então acho que é importante você já ter um passo à frente ali. Nessa época do ano, além de férias, é muito calor, né? Então muitos condomínios têm piscina
E como é que seriam as regras para essa utilização das crianças na piscina nessa época? Pode levar amiguinho, porque aí tem muito isso. Ah, vamos na minha casa, vamos na piscina da minha casa. Aí vai um amiguinho que não mora lá. Me fala um pouquinho sobre isso. Regras de piscina, o que eu sempre coloco como principal em condomínios é que devem ser expostas sempre. É obrigatório que o síndico reforce ainda mais nas férias escolares que as piscinas têm as suas normas, têm os seus comunicados. Então, se tem uma placa pequena, vamos aumentar o tamanho da placa. Se tem um comunicado que circula entre os moradores, vamos reforçar esse recado entre os moradores. E com relação a companhias na piscina, aí tudo depende muito de condomínio para condomínio. Tem condomínio que permite, e aí pode trazer um coleguinha, pode trazer um amiguinho, tá tudo certo, porque no regimento interno ou na convenção autorizam. Tem condomínios que não, isso não pode, tem que respeitar. Mas o crucial é que os comunicados sejam fortalecidos agora na época de férias, porque o risco de acontecer acidente em piscina é enorme nesse momento. E o síndico pode fazer o quê? Ele pode multar caso a pessoa está fora da regra, não só para a piscina, mas dentro de todas as outras regras. Como é que funciona essa punição? Legal. A punição sempre é seguida uma advertência. Se continuar permanecendo naquela infração, aplica-se uma multa. É fatal. Preciso primeiro advertir o morador de que ele está cometendo algum erro com relação ao condomínio, e se ele continuar cometendo aquele erro, aí aplica a penalidade que custa a pecuniária, a multa de condomínio. Uma coisa também que é difícil controlar nessa época é o barulho, né? Porque aí é uma época que as crianças elas estão mais agitadas, elas brincam mais, elas querem dormir um pouco mais tarde. E aí tem gente que se incomoda com barulho. Até que o Renato estava falando aqui na outra pauta sobre a questão da empatia e tal. Mas assim, por exemplo, como que a gente pode criar um mundo maravilhoso ali, né, de harmonia e paz com os nossos vizinhos, quando tem aquele vizinho que o filho o dia inteiro tá pulando e tá derrubando coisa no chão? Como é que a gente pode fazer? Olha, eu gosto de falar que em condomínio o mundo ideal não existe, mas a gente pode chegar muito próximo desse ideal de mundo dentro do condomínio. E o principal canal é o diálogo, não tem jeito, a gente precisa conversar. Lembra que quando você foi mudar para um condomínio, você tinha consciência de que você ia residir com mais pessoas, com mais vizinhos. É exemplo de pessoas que moram em bairros que são de casas, eu tenho o vizinho da casa ao lado, da casa da frente, o diálogo com ele é importante. Com condomínio não é diferente. E as pessoas não percebem isso, Bárbara. Parece que quando a gente mora em condomínio, as pessoas se isolam mais. Quando tem um barulho entre unidades, não é um barulho expressivo que prejudica mais pessoas, é importante que o morador seja proativo a ponto de conversar com aquele morador que está prejudicando o sossego dele. E aí a empatia, como você bem colocou, ela tem que começar a ser aplicada entre os dois moradores. Às vezes eu tenho que entender que o barulho está acontecendo porque são férias e os filhos daquele morador estão um pouco mais inflamados dentro da unidade. E por outro lado, às vezes o morador que tem mais filhos e as crianças estão brincando a todo momento, segurar um pouco os pequenos e falar, gente, mora uma pessoa aqui embaixo, vamos com um pouco mais de calma. Se não funciona a conversa, aí é importante incluir o síndico no diálogo, mas o síndico ele vai ser um mero mediador dessa situação. Situações entre vizinhos, brigas entre vizinhos, situações que é um vizinho contra o outro, aí é importante que os dois resolvam. O condomínio só pode mediar, não consegue influenciar em nada adicionalmente. Até porque, né, gente, nós estamos falando com adultos, né? Eu, por exemplo, eu moro numa vila de casas. Então, assim, onde eu moro não tem nenhum lazer. É apenas a rua que tem que a criançada brinca. E aí, essa semana, até o pessoal começou a discutir. Eu nem participo do grupo do WhatsApp, porque eu acho isso, assim, eu acho muito complicado, grupos do WhatsApp. Depois quero te fazer uma pergunta sobre isso também. E aí, o pessoal estava reclamando sobre as crianças que jogam bola e joga nos carros, né, a bola. Nesse meu caso, por exemplo, nós não temos um síndico efetivo. Ali a gente tem um acordo de cavalheiros, porque todos nós ali moramos, na verdade, a rua é da prefeitura, então a gente não pode impor nada ali, porque, né, não tem uma lei. Nesse caso, eu sei que deu uma discussão, acabou, o pessoal foi discutiu e não resolveram nada. Seria o quê? O diálogo mesmo? Ou colocar uma regra, fazer um espaço para as crianças? O que seria bom, assim? O diálogo, como você bem colocou, Bárbara, é o primeiro caminho. Conversar, explicar que o que a criança está fazendo pode prejudicar o seu patrimônio, o seu carro, a porta da sua casa, a janela da sua casa. É o primeiro caminho para demonstrar para aquele pai que a prática da criança ela pode acontecer, não tem problema. Acho que o momento da criança se divertir, principalmente quando às vezes é uma vila de casas, é crucial. Aqui na cidade é difícil a gente ter essa oportunidade, não é verdade? Mas a conversa é o primeiro momento. O segundo ponto não tem jeito. Se a criança, aliás, ela acaba prejudicando o patrimônio de outro morador, de um vizinho,
Aí o pai, independente de uma questão de convenção, regimento interno, ser um condomínio ou não, vai ter que arcar com o custo daquele prejuízo que a criança causa. Então o cuidado ele tem que ser redobrado, porque ainda que sejam crianças, quem vai pagar no fim das contas são os pais. Então é sempre a conversa, gente. Não adianta que não tem muita coisa. A gente sabe que tem os regulamentos internos dos próprios condomínios e às vezes a pessoa não sabe onde encontrar isso, né? Seria prudente, por exemplo, o síndico, nessa época, criar um regulamento mais visível, mandar nesse tal do grupo do WhatsApp? Você acha que é bom ter o grupo do WhatsApp antes disso? Depende. Depende. Fala um pouquinho do grupo e fala um pouquinho dessa questão dos regimentos aí. Como que seria melhor para informar as pessoas? Eu vou começar de trás para frente porque é mais fácil. Importante que o síndico sempre deixe claro quais são as regras do regimento interno. Então, como a Bárbara bem colocou, publicação nos canais oficiais do condomínio, pode ser às vezes o grupo do WhatsApp, mas deixa uma cópia do regimento lá para os moradores acessarem. Colocar as principais regras nas áreas comuns do condomínio, regra da piscina, qual que é a regra do regimento? Regra do salão de festas, qual que é a regra do regimento? Comunicados constantes nas áreas comuns do condomínio, então elevadores, site da administradora, às vezes até o advogado às vezes ajuda um pouquinho, né? Manda uma carta, comparece no condomínio, ajuda a reforçar, faz quase que um workshop no condomínio para os moradores entenderem que as regras são necessárias a serem obedecidas para uma convivência. E aí a gente vai para o ponto crucial, que são os grupos de WhatsApp. Tiago, você é contra, a favor? Eu falo que tudo depende muito da coletividade de moradores. Se o grupo for construtivo e as pessoas colaborativas, vale muito a pena. O que é muito difícil de acontecer hoje em dia. Agora, os grupos que são só para jogar conversa fora e acaba tendo até inflamações entre moradores, informações que não condizem com a realidade, aí eu entendo que os grupos não são necessários. Mas todo mundo tem o direito de fazer o grupo do condomínio, não tem problema nenhum. Desde que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, a gente tem que respeitar as questões pessoais de cada morador, a rotina de cada um. Com respeito, o grupo pode ser conduzido e realizado com qualquer tranquilidade. Uma coisa que é importante também, tem alguns condomínios que as pessoas têm bicicleta, certo? E aí, eu já vi, quando eu morava num prédio, a criançada brincando de bicicleta na garagem, porque não tinha o espaço. E aí foi uma brigaiada, porque pai defendendo, aquela coisa. Qual que é a melhor forma para resolver essa questão das bicicletas no condomínio nessa época? Bicicleta, patins, skate, enfim, que eles são munidos, né? A criançada tem todo o aparato aí para as férias acontecer. Perfeito. Bom, com relação a qualquer veículo de mobilidade dentro do condomínio, a gente recomenda que o local de locomoção dos carros não é o melhor local para brincar. Então, primeiro ponto, como eu falei, reforçar a informação de que na garagem não é local de bicicleta, de skate, de patinete, porque o risco de um acidente é muito grande. Então vamos evitar esses lugares e o síndico, de forma muito contundente, explicar para os moradores que não é permitido. E aí precisa verificar, Bárbara, se o condomínio tem um espaço para as crianças brincarem, vamos liberar esse espaço, incentivar que esse espaço seja utilizado. Caso contrário, a recomendação é ir até um parque próximo, uma alameda próxima, algum lugar em que não haja prejuízo na utilização desse equipamento. Aí está tudo certo. No prédio que eu morava anterior, tinha uma quadra muito legal lá de esporte, só que quase as pessoas não usavam a quadra. Então a gente chegou num consenso de deixar as crianças usarem a quadra para andar de patins, de patinete, até de bicicleta ali num certo determinado período, né? Então acho que é uma forma também importante. Se você não tem aí um espaço, acho que pode ser uma saída. Com certeza. E como eu falei, cada vez mais o síndico precisa incentivar a utilização de espaços dentro do condomínio. Então, se, como a Bárbara falou, tem um espaço que você não utiliza muito, ele está lá e a criançada gosta de ficar mais em um lugar mais perigoso do que na quadra, vamos fazer uma campanha para que utilizem mais a quadra, que utilizem mais o bicicletário, alguma área específica para poder a recreação acontecer com o máximo de segurança. A academia também, tem o espaço da academia também, é importante a gente frisar, porque a criançada vai para a esteira lá, liga lá para brincar, também é perigoso, né? Perigosíssimo, e aí, como eu falei, as regras têm que ser reforçadas. Criança não pode ficar desacompanhada, e aí é importante que as crianças, quando vão utilizar as áreas comuns do condomínio, os pais conversem para não utilizar determinada área, para não usar academia. E tudo isso tem um motivo, né? Eu não uso academia para não ter um acidente. Eu não uso academia para que não haja um prejuízo, machucar a mão, sobe na esteira e cai, machuca. Então é importante que os pais acompanhem, sempre se comuniquem com as crianças para que não haja o pior, que é um acidente.
porque às vezes a pessoa fala, mas criança não entende. Entende sim. Sim. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência de conversar com as crianças, né? Fala pra ela, dá um doce pra ela pra ver se ela não vai entender que é uma coisa boa, né? Então acho que tem que sim conversar com as crianças, independente da idade, depende de nós pais, né? Realmente colocarmos isso, né? Pra que elas possam entender e aprender também a conviver num espaço melhor, né? E serem melhores pessoas aí. Por exemplo, eu vou trazer um caso aqui meu. Quando minha filha nasceu, a gente morava também num outro prédio e eu tinha um vizinho extremamente barulhento, né? Aí não vou falar de criança, vou falar que era contra a criança, né? Ele fazia muito barulho depois das 11 e ela, recém-nascida, essa minha bebê. E aí ele fazia muito, muito barulho. Nós marcamos, fizemos 2 reuniões e não resolveu. Tanto que nós decidimos nos mudar de casa. Nesse caso, caberia um processo, por exemplo? Acho que, porque você falou, o diálogo vem em primeiro lugar, óbvio, a gente sabe. Mas e quando o diálogo não funciona mais? Qual que é a próxima medida a ser tomada? Aí, no caso, tanto se a criança estiver sendo um problema ali, ou ao contrário, alguém importunando, por exemplo, os meus filhos. Bom, quando o diálogo não funciona mais, aí a gente começa para as vias mais objetivas de solução daquele conflito. Como eu falei, às vezes o síndico ele pode ser um caminho para a mediação daquele problema. Então o síndico pode notificar as 2 partes, a Bárbara e o vizinho dela, para que vocês compareçam numa área comum do condomínio e conversem os 3 para tentar solucionar. Isso pode ficar consignado numa ata e essa ata ela pode ser utilizada para lembrar que os 2 vivem em harmonia e sempre o pacto que vocês celebraram ali no condomínio tem que ser revisto a todo momento para que o problema do barulho não continue. Às vezes não tem jeito, Bárbara. Eu tentei conversar, chamei o síndico, não deu certo, aí o processo pode ser um caminho de solução. Leva-se para o judiciário, a decisão judicial ela tem força de ser cumprida, ela precisa ser cumprida por uma premissa judicial, legal, e aí o morador ele precisa cumprir o que a decisão do juiz vier. Pode ser uma decisão objetivando a obrigação de não fazer, o morador não faz mais barulho e colocando até uma multa para ele se ele desobedecer. E aí é o pior cenário, né? Além de não poder fazer o barulho, ele fica compelido a pagar uma multa por cima dessa situação. Uhum. Geralmente, a multa, quando vem do síndico ali, geralmente ela é em cima do valor do condomínio. Como é que é o cálculo dessa multa? Legal. A princípio, a multa ela pode ser uma fração do condomínio, não tem problema nenhum, mas como eu falei, o regimento interno é o caminho em que as multas vão ser determinadas. Às vezes pode ser um valor específico determinado na convenção, mas mais comum é que uma fração do condomínio seja a base para aquela multa ser aplicada. Metade do condomínio, 1/4 do condomínio, escalando até os limites legais. Uhum. Por exemplo, as regras internas do condomínio, nesse momento de férias, elas podem ser alteradas somente pelo síndico ou teria que fazer uma reunião para entrar num comum consenso? Como é que seria? Poderia ter essa alteração? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que é uma dúvida que aparece muito para mim, Bárbara, por incrível que pareça no escritório, quando eu preciso alterar regras, qual que é o caminho específico? Podemos sim alterar essas regras. Quando a gente fala de regimento interno, precisa fazer uma assembleia de condomínio, que é uma reunião formal entre moradores. O síndico convoca essa reunião, assim como está determinado na convenção, e aí espera-se que nessa reunião as propostas de alterações sejam feitas. Só que tem um detalhe pequeno com relação a essa alteração. O regimento interno só pode ser alterado nas assembleias ordinárias, aquela que acontece uma vez por ano, em que eu faço a previsão orçamentária, em que eu faço a eleição do síndico, em que eu faço a proposta da previsão que vai cobrar o condomínio naquela oportunidade. Então, somente na ordinária eu altero o regimento interno. A convenção eu posso alterar em qualquer outra oportunidade, mas preciso de 2/3 dos moradores. Uma coisa que sempre o pessoal tem muitas dúvidas, eu acho que aí foge só um pouquinho, mas acho que está dentro, é sobre a questão de quem pode votar, né? Porque às vezes, por exemplo, eu moro no prédio, sou, né, pago aluguel, não sou a proprietária e quero dar uma ideia para uma melhoria para a área de criança ali, por exemplo. Eu posso sugerir ou eu não posso? Porque tem gente que fala, não pode participar quem não é dono. Como é que é? Perfeito. A Assembleia, ela segue um rito formal previsto no Código Civil e validado também pela Convenção do Condomínio e pode participar os proprietários. Se eu sou inquilino, se eu sou um terceiro e quero participar, eu tenho interesse na participação, preciso de uma procuração. Então, desde que a procuração ela seja concedida pelo proprietário ou pelos proprietários, os inquilinos podem participar e terem voz ativa na Assembleia com a procuração em mãos. Ah, então é bom você já ver aí se você mora de aluguel.
você pega a sua procuração, porque eu acho que é essencial. Você está morando no lugar, né? Ainda mais nesse período, se você tiver criança, tem alguma dúvida, eu acho que também é muito importante você falar, porque às vezes quem está alugando para você não sabe o que está acontecendo, né? Então acho que é muito importante trazer essas questões aí. Tem alguma dica que você pode dar aqui pra gente, para quem mora em condomínio, para essa época do ano, uma dica assim para reforçar tudo aquilo que a gente já colocou aqui hoje? Com certeza. Acho que a dica principal, Bárbara, que eu gosto de dar para todos os colegas que me procuram para falar de condomínio é a antecipação. As férias já chegaram, em alguns lugares estão chegando. Eu acho que é importante sempre o síndico avaliar junto com o grupo diretivo do condomínio, com conselheiros, com um grupo de moradores, o que pode ser antecipado dentro daquele condomínio para resolver qualquer problema de contingente de férias. Pode ser férias de crianças, pode ser férias de adulto também, não tem problema algum. Algumas empresas acabam parando o trabalho, agora com os trabalhos remotos, as pessoas estão mais tempo em casa, então antecipar é o caminho mais do que suficiente para a gente prever problemas e resolver situações que lá na frente pode dar uma dor de cabeça para todo mundo. Então, olha, gente, antecipe aí as suas questões, né? Se a pessoa, por exemplo, ela tiver alguma dúvida em relação a tudo isso e o síndico não puder ajudar, porque às vezes o que acontece? O síndico, às vezes, é o amigo, aquele cara do 52 que é gente boa, que todo mundo vota nele e ele não sabe muito de leis. Ele pode buscar em um advogado essas questões? Como é que ele se comportaria aí nesse caso? Claro, hoje cada vez estão mais comuns as assessorias para condomínios. Inclusive eu, como advogado de condomínio, sou muito procurado, tanto por moradores, como também por síndicos, administradoras, pessoas que vivem em condomínio. Se a gente pensar que hoje, como a gente está aqui em São Paulo, ou no Brasil inteiro, a quantidade de condomínios que crescem, a advocacia para condomínio é um nicho que cada vez mais vem crescendo. Então é importante que não só o síndico tenha uma administradora que o apoie, que o ajude nas questões administrativas, mas um advogado do condomínio de confiança que consiga atender essas demandas. Então quando a pergunta ela fica vaga, o síndico não consegue responder, o advogado com certeza tem a resposta. Olha, eu acho que ficou super claro aqui pra gente, falamos tudo e mais um pouco, mas se você ainda tiver alguma dúvida ou tiver aí um síndico que não sabe te responder, quero que você passe pra gente, doutor, os seus contatos, para quem tiver essas dúvidas poder ter um auxílio aí nesse momento. Com certeza. Aqueles que quiserem me procurar, podem me procurar pelas redes sociais. O @badaró_adv é o meu Instagram pessoal. Tem também o Instagram do escritório, que é o nardesbadaró_adv. Por esses canais você consegue falar comigo. Doutor Tiago, muito obrigada. Obrigada pela tua participação aqui. Volte outras vezes. A gente vai fazer o seguinte, vamos para um break bem rapidinho, mas na volta tem a nossa hora mais doce, o bolo de Natal. Meu Deus, vem que tá chegando, Natal tá chegando e a gente vai te ensinar a fazer esse bolinho bem delícia. Não sai daí não, tá bom?